a gente tem uma elasticidade moral muito grande no nosso país, né? E isso vem da nossa, desde a nossa fundação, né? Quanto país, onde o conceito de cidadania é questionável. Olá, o canal Brasil conversa hoje com Elaine Yacoub, especialista em antropologia do consumo. A Elaine mergulha fundo no comportamento humano a fim de promover a conexão entre mercado consumidor, academia e as estratégias das empresas. Doutora pela Universidade Federal Fluminense, ela chegou a se mudar de um bairro classe média alta de Niterói para viver durante 4 anos numa comunidade do Rio de Janeiro. O objetivo era estudar os hábitos de consumo da vizinhança e tentar descobrir por que as pessoas fazem gato na rede elétrica. Elaine, super obrigada por estar aqui com a gente hoje, obrigada por essa conversa. Eu agradeço a oportunidade, acho que contar essas histórias e falar sobre uma formação, né, um ofício que é muito incomum na nossa sociedade, mas de alguma forma o que eu tento fazer é justamente essa ponte entre as pessoas, sejam elas de que classe econômica ou social forem, mas entender como é que é essa estrutura de pensamento, como as pessoas classificam, o que realmente é importante para elas, né? E as empresas que entendem a fundo as necessidades das pessoas para além do status, eu acho que elas acabam entendendo que elas vendem mais do que uma coisa ou um serviço, sabe? Então, é deixar um pouco isso mais claro, talvez humanizado. E aí, a gente usa um monte de termo agora, né? Que não usa na antropologia, mas como a primeira lição do antropólogo é aprender a língua dos nativos, os meus nativos eram pessoas da área de marketing, inovação, executivos. Então, eu fui aprendendo, né? Branding, budget, e por aí vai, para poder me fazer entender, né? Era sobre isso que eu ia te perguntar, o que é exatamente essa antropologia do consumo e de que forma ela ajuda as empresas a conseguir conversar com os clientes? A antropologia no Brasil, ela chegou muito tarde. Ela começa muito tarde. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, até porque a sociedade de consumo lá era hardcore, né? Mas chegou aqui no final dos anos 90, com três principais professores, um deles a minha orientadora, Laura Graziella Gomes, a Lívia Barbosa e o Everardo Rocha. Mas o legado da Federal Fluminense, primeiro que na graduação eu estudava questões raciais, e o meu orientador, o Peter Fry, que vem de uma escola de Manchester, que é muito famosa na minha área, tem uma principal autora na antropologia do consumo chamada Mary Douglas, que vai falar do mundo dos bens. Bom, Mary Douglas foi orientadora do meu orientador. Tem esse processo de filiação, né? E eu lembro que ele me pediu para fazer, a gente montou um projeto juntos, eu tinha, sei lá, 19 anos, mas a ideia era como que os negros estavam entrando finalmente, estavam tendo visibilidade no mercado consumidor. Na época, se falava muito do Sabonete Albany, a revista Raça Brasil, além de tudo, a G Magazine. Então, a gente foi entender como é que esse negro estava sendo... e produtos para cabelo, na época usava cabelos étnicos. Só que eu via que os meus relatórios, a parte mais que eu considerava mais legal, que são os insights, ou do tipo, faça isso, faça aquilo, aquilo não era colocado e apresentado ao cliente. E eu falei, meu Deus, mas isso é a cereja do bolo. E aí eu comecei, como eu já estava atuando no mercado, eu comecei a dar aula na SPM, que me abriu portas para aprender as linguagens dos nativos, né? Porque eu dava aula em administração, publicidade. Os nativos do marketing, né? Exato. E aí eles também me ensinavam, professor, SWOT, não sei o quê. Aí eu comecei a falar e aprender e como é que faz. Essa questão, por exemplo, da própria criação do conteúdo ser estético,
né? Você vai num congresso de antropologia, quer cortar os pulsos, gente. Tá chato, as pessoas falam chato. Não tem um conto de um caos, porque, na verdade, a gente tem as teorias que são baseadas nos causos que a gente vive, né? O que dá certo, o que deu errado. E aí o que acontece, Juliana? As pessoas problematizam, os meus coleguinhas, e tá feito, porque a gente não tem que dar resposta. Só que quando você vai para o mercado de trabalho atuar como consultora, pesquisadora, você tem que fazer esse rolê acadêmico, né? E depois você tem que criar outra coisa, que são os takeaways, para onde vocês vão, qual é a fortaleza, o que vocês estão aqui devendo, o que poderia ser melhor, fazer comparação. Às vezes eu faço comparação com publicidades ou com posicionamentos completamente, tipo, unha, e aí eu pego a cor do tênis. O tênis, qual é a cor, sabe? Então a gente vai trabalhar de uma forma mais aplicada, eu acho. Mais direcionada, né, nas campanhas. E aí eu tive que inventar essa antropologia estratégica, justamente porque o estratégico conversa com o meu público que me contrata, o que precisa, porque eu crio estratégia, eu crio até slogan, mas porque eu tenho todo esse background clássico, né, de formação. Então, as pessoas me perguntam muito sobre curso de pós e pós. Eu falei, gente, não é pós, gente. Não tem atalho. Para chegar a isso que eu faço, ou nesse nível que eu faço, infelizmente ou felizmente, você vai ter que fazer todo o processo. Porque como você aprende a entrevistar? Como você aprende a criar uma conexão? E aí as pessoas usam a palavra empatia de uma forma completamente banalizada, né? Porque empatia não é nada calçar o sapato do outro. Empatia é você sentir o que o outro sente. Então é chorar junto, é se alegrar, é adivinhar o que o outro gosta, saber o que o outro gosta. Então é um nível de profundidade em relação ao seu interlocutor muito grande, que exige muito de nós, porque você tem que esquecer que você é Juliana. Você tem que esquecer que você não gosta de, sei lá, cachorro. Chegou na casa lá, tem cachorro, você vai passar a gostar de cachorro. Porque você está entrando dentro daquele microcosmos cheio de símbolos, significados, emoções, e você tem que sair do teu corpo. Bom, eu imagino que para você fazer as suas pesquisas, né, você tem que ser aceita, né? Até para você conseguir extrair daquela pessoa o máximo de informação, para ganhar confiança e entender um pouco exatamente o que ela está vivenciando ali. Queria que Sim. você desse um exemplo prático, assim, de uma campanha que você tenha ajudado a orientar a partir de uma pesquisa de campo. Vamos lá. Eu vou contar uma das últimas, assim. Primeiro que o começo de tudo é você ter um bom recrutamento, uma boa recrutadora, principalmente aquela que te conhece. Porque, normalmente, o que os institutos ou as pessoas que contratam esse serviço fazem? Eu quero homens de tal idade, mulheres de tal idade, que morem em tal lugar, ou que façam, que usa Gillette, sabe? Aí, o que eu falo? Aí, quando eu chego para minha recrutadora, eu falo assim, o que você acha, hein? Tipo, de enfiar uma coisa assim, um meio... Já que a gente está falando de balada, vou enfiar um taxista da madrugada. Eu rodo com ele a madrugada inteira, indo nas boates. E aí, eu acho que, de alguma forma, eles vão entendendo que eu nasci com essa cara de rica, né? Que, né, os traços, o cabelo, etc. e tal. Mas é que eu sou gente normal, eles falam. Ah, mas você é gente como a gente. E aí tem todo um trabalho dessa recrutadora falar, olha, se não tiver sofá, ela senta no chão. E se não tiver chão, ela fica em pé. E se tiver, e aí as pessoas vão me recebendo. E aí vamos lá, uma ordem prática, né? Eu conversei com 90 mulheres, entre revendedoras, uma posição à frente delas e da Avon. E aí eu descobri uma série de coisas. Uma delas é que, primeiro, é o pior comissionamento, né, dentro do setor.
As caixas que são entregues, elas vêm, os produtos vêm amassado, o produto vem errado, vem muito produto que ela não pediu. Primeiro, que ela também não tem habilidade e nem tem computador para fazer os pedidos online, então ela tem que fazer tudo no papel. Aí um dia liga para a superiora dela, né? E aí vai lá e diz quais são as coisas e tudo mais. E aí ela fica sempre nesse coisa do dinheirinho, né? O dinheirinho, o batonzinho, né? O tudoinho. Aí eu falei, gente, vocês são a empresa do diminutivo, né? Que é um Qual era dinheirinho. nesse caso da Avon, qual era o problema que você tinha que resolver? Assim, qual era a problemática que foi apresentada para você? Eles queriam entender o momento das revendedoras, dessa mulher de ponta, por que não estavam emitindo notas ou emitindo pedidos, e, ao mesmo tempo, também observar essa mulher que gerencia. Por sua vez, a revendedora ficava muito desanimada, porque ganhava muito pouco, muito das coisas que elas pediam simplesmente estavam esgotadas, então existia muita frustração ao abrir a caixa. Para poder reclamar, não conseguiam reclamar, porque é um 0,300 que se paga, e eu estou falando de uma mulher que bota crédito no celular. Como é que ela vai passar o WhatsApp para um monte de gente? Por sua vez, as mais espertas, né, as mais ligadas a varejo, assim, talvez a venda, elas que produziam as próprias peças publicitárias, os kits de mãe, do jeito delas. Só que como eu entrei em 90 casas, eu percebi que um dos lugares mais valorizados era a cozinha. A cozinha. E aí você vai entender, né? O bujão que tem a capinha de crochê, a capinha, o balcão que tem outra, né? O de crochê. Aí vem, olha ali que bonitinho, os potes rosa, combinando com o crochê. Então, a beleza dela não estava nela, estava na casa, porque quando ela enfeitava a casa, ela está atingindo um monte de gente. Quando ela enfeita o filho, que é o seu legado, o filho vira a representação da família, então ele está bem vestido para ir nas festinhas. O homem, normalmente, ele cuida de si mesmo. Então, ele pega o dinheiro dele e sempre vai comprar o melhor perfume. Ele tem ligação com o perfume. E a mulher fica com o resto. E aí, o resto é o dinheirinho. Aí, o dinheirinho, 100 reais, 50 reais, 15 reais. Elas mesmas não têm uma linha de produtos para que elas possam experimentar e falar com propriedade daquilo que ela está vendendo. Nem fazer venda casada, né? Aí agora eu entrevistei a Alicia, que, por exemplo, o batom da Juliette, o vermelho, já existe há faz tempo. Quem começou foi a Anitta. Ninguém deu muita ideia, porque, obviamente, chamaram uma agência. Eles não andam nem de salto alto, eles andam mesmo daquele, sabe aquele negócio de palhar, sabe? Pé de pau, sabe? Perna de pau, perna de pau. Não é nem salto, é perna de pau. E aí, essas pessoas estão muito mais preocupadas, aí aparece power, e é diversidade. Eu fiquei olhando, ainda levei uma aluna negra, né, preta, para poder. Ela falou, gente, eles estão viajando. Eu falei, então. Só que aí fizeram uma limpa dos produtos e da forma de trabalho. Hoje, a empresária Avon não chama mais de vendedora, ou representante de beleza. Elas recebem treinamento, elas recebem amostra de tudo. O campo lá, né, as revistas tiraram o que não vendia, o que era muita coisa, sabe? E eles começaram a entender que a empresária que vai orientar a representante da beleza, ela precisa ter um tino comercial e, ao mesmo tempo, ser uma coach. E outra, eles também ensinaram essa mulher a ser sensível com as outras, não é o número mais de CPF, é quanto essas representantes de beleza estão fazendo. Esqueceu a meta do CPF, porque era um tiro no pé. Mas aí ela. Porque no fim elas não estavam treinando vendedoras, né? Elas estavam Não. querendo bater a meta sem se importar com a longevidade
daquele Sim, acordo, né? mas ela, por exemplo, a Alicia, de Sergipe, aí ela fez todo um cantinho branco com rosa, rosa Barbie, né? Onde eu trabalho, ela tira foto, aí ela mostra para as representantes dela, mas aí ela contou uma história para mim que eu achei o máximo. Veio um moço vender aquela moderninha, a máquina A moderninha. maquininha. Uhum. Aí estava cobrando a ela R$ 13 a maquininha. Aí ela virou e falou assim: Olha, eu compro, e aí viu o valor das porcentagens e tudo mais, mas eu quero que você não cobre, não, eu quero que você faça pela metade do preço para as minhas revendedoras, para minhas representantes. Aí ele, claro, quantas são? Ela, 600. Olha só. Aí ele bateu o recorde de venda. Aí ela, que atua no Sergipe, é amiga das outras empresárias, Manaus. Olha, eu só sei que o homem tá rico agora da maquininha. Isso que eu ia falar, ele nunca deve ter tido todo Tá sucesso na vendendo vida. ele, e ela falou: olha, tem que ter treinamento. Ela disse tudo que ela queria antes, porque ela falou: você vai explodir, eu vou fazer você explodir vender maquininha, mas aí você vai ter que ensinar, dar apoio, dar o WhatsApp, fazer um passo a passo. E o cara fez. E Quer dizer, é um aí, trabalho de escuta também, né? Muita escuta. E eu acho interessante, assim, estava assistindo a umas palestras suas e acho que um pouco do que você falou da sua mãe me fez lembrar de uma fala sua, que é a diferença entre consumidor e usuário. Não são a mesma coisa. Então, quando sua mãe vendia lá o casaco da Adidas, ela não estava vendendo só para um consumidor, ela estava vendendo para o usuário, para o cara que ia manchar aquele casaco e ia voltar lá e ia ficar muito frustrado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses conceitos e em que contexto que é preciso diferenciar os dois. vamos lá, isso quem falou não fui eu, foi a Michel Dissertot, né? Que ele, inclusive, ele fala um pouco sobre o bairro como lugar de observação. Eu usei muito esses conceitos dele é, na minha dissertação de mestrado, porque eu estava, afinal de contas, morando num bairro que 70% era gato. E eu não era X9, não estava lá para olhar, mas eu estava tentando entender se o dinheiro não vai para a conta de energia, vai para onde? E aí eu também comecei a observar que existia um gap entre empresa e pessoas, né? E usuários, porque primeiro que não se entendia de onde vinha. Na cabeça da galera, das pessoas comuns, a gente tem muita água ali em Foz do Iguaçu, gente. A Foz do Iguaçu vai ter hidrelétrica, vai ter água até morrer. Não tem problema com água, não. E o usuário é aquele... O consumidor é um consumidor passivo. E a gente pode ser consumidor e usuário, dependendo do nosso momento. Então, o consumidor ele é tratado de uma forma passiva, né? E eu tenho essa Coca-Cola aqui, ou eu tenho esse produto, essa cor, ou eu tenho produto para cabelo desse jeito, e é isso, that's it. E aí, ou então, você está consumindo energia elétrica e é isso. Olha, você tem que aprender a ver o relógio, sabe? A gente não vai ensinar. A gente não vai ensinar você a poupar. Você está usando. Só que quando você entra no campo do usuário, é o cara, é a pessoa que de alguma forma sai do lugar de passividade e ela cria saídas para lidar com aquilo que ela não concorda. Então, quando entra aí criação, por exemplo, quando tinha uma coisa muito legal, quando no início das telefônicas, quando as pessoas de fato falavam no telefone, né? E aí você tinha assim, né? Vou abrir meu. Aí eu até pedia para as pessoas na hora da entrevista, falei, gente, todo mundo pega o celular, vamos lá. E aí tinha, e depois criaram até um aplicativo para fazer isso. Aí estava lá, Juliana Claro, Rodolfo Vivo, porque se vendiam dual chip ou até 4 chips, e você ia escolhendo para quem você ia ligar para usar um chip. Para não pagar, né? Porque se ligasse da mesma companhia para o outro, era de graça. Aí eu achei isso maravilhoso, porque aí as pessoas elas deram um jeito.
a ponto disso ter virado uma forma de propaganda da própria operadora. Você pode ligar para qualquer operadora sem custo. Mas o povo já estava fazendo esse pastel, pô. Então, muitas gambiarras, muito desses jeitos, né, dessa inteligência coletiva, acaba chegando lá na empresa. E se isso é um valor... Eu queria aproveitar que você já falou um pouquinho dessa sua experiência quando você morou na comunidade para investigar essa questão do gato, por que as pessoas fazem gato, e conectando um pouco com essa história que você trouxe da pessoa que troca a etiqueta, né? Porque assim, tem o jeitinho que é legal, que está tudo certo, você não está fazendo nada de errado, você está sendo criativo, e tem o jeitinho que você está fazendo alguma coisa ilegal, alguma coisa que é condenável, assim, né, pelas instituições que são estabelecidas. Então, queria que você contasse um pouco como foi quando você foi procurada por uma empresa de energia elétrica e foi investigar por que as pessoas faziam gato. Elas sabiam que elas estavam fazendo algo que era condenável, que era errado? Como é que foi essa sua experiência? Vamos lá. Na verdade, foi a época do Orkut. Eu sempre trabalhei em organização não governamental, mas não ligada a consumo. Só que uma amiga, sabendo que eu faço essas imersões na hora de fazer uma pesquisa, né? A própria ONG que eu trabalhava era dentro da Maré, ela chegou e falou: olha aqui, ó, tem uma... Não dizia qual era a empresa, é Enel, hoje é Enel, e atuava em 66 municípios do Rio de Janeiro. E aí eu lembro que eu nunca tinha entrado, eu nunca tinha passado por uma catraca de empresa, eu pego um... Mas eu sei que foram sete entrevistas, a primeira com RH externo, a segunda, eu contando as minhas histórias, tipo, o que eu já vi, eu trabalhava com quilombola, ela chorou. Até que eu cheguei no meu chefe de verdade, que é o diretor comercial. Eu cheguei, ele estava comendo uva sem caroço. Primeiro que é uma sala de... Quando eu cheguei no andar dele, eu já percebi que o cara era muito importante, porque metade do andar era dele, a secretária tinha uma mesa gigantesca, bonita, de madeira. As plantas eram todas naturais, os móveis eram todos assinados. Eu olhei, eu falei, e tudo transparente, porque a paisagem da Baía de Guanabara. Quando eu entrei na sala dele, o sofá era preto, de couro, de capitonê. Isso é porque, né, meu pai e minha mãe, muito velha, me ensinou esses termos. E aí ele estava com os pés numa mesinha, comendo uva sem caroço, dentro de uma baixela de inox. E comendo. Olha o nível de observação da antropóloga, né? Assim, quantas coisas isso aí tudo já te sinalizou, né? Falei, nossa, ele é importante. Aí ele com um sapato assim, ele não usava terno, mas era uma camisa de boa qualidade, dobrada, não era do Dalina. Aí aí eu sentei no cantinho assim, eu lembro que eu peguei roupa da minha irmã, que era estagiária de direito. E, imagina, se eu fosse com as minhas miçangas, não dá, não pode. E aí ele falou assim, ele foi, pegou o currículo do lado, ele só tem uma pergunta para te fazer. Por que meus clientes fazem gato? Aí eu falei, olha, eu poderia te dar uma resposta, mas vocês fizeram um trabalho tão bom de criminalizar o gato, que agora o gato entrou no campo do segredo. E se entrou no campo do segredo, não adianta vocês contratarem Fundação Getúlio Vargas, porque eles contratavam, porque simplesmente as pessoas estão uniformizadas, as pessoas estão com crachá, as pessoas estão com uma prancha na mão, uma prancheta na mão. Isso tudo está dizendo para o outro que você não tem ligação, aquilo lá está demarcando diferença, são relações assimétricas, onde quem tem o crachá, quem tem o papel, ele está numa situação acima. E outra, né? Ninguém assume nada. As pessoas falam, é a criança, foi um vizinho que mexeu. Porque você não vai dizer, não, eu roubo, né? Até porque a gente tem uma elasticidade moral muito grande no nosso país, né? E isso vem da nossa, desde a nossa fundação, né?
enquanto país onde o conceito de cidadania é questionável, o próprio conceito de crime é questionável. Você, por exemplo, para entender que uma pessoa foi morta, você tem que ver, e isso é um crime, tem que ver o corpo, depende de achar o corpo. Então, como o gato não tem um corpo, não tem o corpo, mas tem lá o coisa do dorminhoco, né? Que é quando o medidor fica assim, o relógio para de girar. Aí o pessoal todo toma banho, faz tudo, passa roupa, depois bota, nada. E aí as pessoas encontraram um jeito. Aí eu falei, mas por quê? Aí eu falei que elas não veem valor. Qual é o valor da... Qual o valor? Como é que se mensura? Dentro da minha casa, e toda vez que vocês vão fazer propaganda, inclusive na novela, vocês só ficam falando a mesma coisa. Ai, é errado, rico também faz gasto. Vocês só falam da consequência, o final, mas vocês não falam do antes, do processo. Então, a gente está falando aqui de construção de direitos e deveres, e isso entra moral e ética. Aí, quando você compara com os outros da vida, quando você compara com as várias rachadinhas e mamatas, cara, por que estão implicando com a minha luz? Sabe? Estão roubando bilhões. Agora, tem o gato feito por necessidade mesmo. E eu já tive feedback de muitos juízes que encontraram o meu trabalho e uns para avisar, outros para agradecer, porque eles passaram a ver essas pessoas que dá necessidade de uma forma diferenciada. E tem outra, tem muito lugar no Brasil que não chega ao poste, não chega, que a gente chama de extensão de rede. E aí o que acontece? As pessoas têm que ficar puxando de onde tem, fazendo altos malabarismos, eles fazem o próprio poste, para poder chegar, porque não se vive sem energia elétrica. Então, Juliana, é muito mais sobre o processo de... Agora, existe gente que faz na mão? Nossa, tem muito. Tem gente que faz de piscina aquecida, tem gente que faz... Você chega na casa da pessoa, tem um medidor, mas tem outro medidor escondido dentro do muro, para poder esquentar a piscina, o ar-condicionado, ou, por exemplo, sauna. Então, eu acho que aí é uma construção de onde vem essa empresa. Ela vem de uma estatal. Então, isso ainda traz mais peso, porque o que é da rua não é de ninguém, né? Que é uma construção completamente diferente dos Estados Unidos, que tem uma consciência de que o que é de todos é para todos, precisa cuidar de todos. Precisa Nós ser não. preservado, né? A gente olha, tanto que isso é do Roberto da Mata, né? O que nós temos são super cidadãos que acham que estão acima das leis e que da calçada para dentro, ele é que manda, ele que vai gerir, ele que vai decidir o que é rentável, bom. E tem uma coisa também, como eles não entendem o processo de produção da energia elétrica, e é um bem, é um serviço ao mesmo tempo, que não dá para você armazenar. Então, é um serviço que acaba sendo invisível, a gente naturaliza, e também de saber quanto vale. E é curioso, porque um dos maiores problemas hoje em dia das concessionárias de energia elétrica do Rio de Janeiro são as perdas com gato, né? Eles têm até condições especiais na ANEEL, porque realmente é um problema que é difícil de resolver. Mas eu queria aproveitar que você contou um pouquinho dessa sua história, né? Desse tempo que você viveu na comunidade, e me dissesse quais foram os seus maiores aprendizados nesse período. Você fala muito da economia de compartilhamento nas favelas. Como é que é isso? Porque, bom, quando eu cheguei lá, que todas as vezes que eu ia para o Google e eu tentava entender, né? Vou fazer um estado das artes, que a gente chama, né? Uma desk research, falam no mercado. E aí, tudo que eu botava, que eu achava, tinha dissertação e tese na área jurídica, na área da engenharia. E aí eu ficava, gente, mas como isso? E ao mesmo tempo, quando eu ia para os jornais, era sempre uma favela que estava lá estampada. Aí eu falei, mas se eu sei
Porque eu acompanhei, eu vestia parte do meu trabalho, os 3 primeiros meses, eu era como se fosse uma trainee da área de segurança do trabalho. Me deram um macacão, um sapato daqueles, e eu fiquei amiga dos eletricistas. 3 meses, gente. Eu não para lá e para cá, eu ficava junto dos cones, entendeu? E aí, nessa de eu ficar nos cones, eu ia tomar um Guaravita num lugar, começava a bater papo, e assim, ia aumentando o meu repertório. Ia almoçar com eles, eles iam contando as coisas, sabe? E aí contava que tinha carteira de... Tinha várias modalidades de gato e com seus respectivos tabelas de preço. E aí eu sei que quando eu fui para a favela, eu conheci o eletricista comunitário, que é esse cara, né? Que faz e organiza, etc. e tal. Eles têm um contato, que é um cara que dirige caminhão da Light, que é o que socorre quando um trafo, que é o transformador, pega fogo e tudo mais. Mas todos são conhecidos, para não ter medo, a própria presidente da associação vai lá e pede, mas eu conheci muita gente que pedia um relógio e a empresa dizia, não, porque aí é área de alto risco e a gente não vai fazer, a gente não quer. E também tem uma questão, né? Vamos imaginar que eu estou no primeiro andar. Se eu peço um medidor, o segundo, terceiro e quarto andar também vão ter que ter medidores. Então, eu posso criar muitas inimizades com a vizinhança. Então, isso não era legal. Então, quando eu olhei, eu olhava para o gato de tudo, né? Porque eu aumentei o gato, né? Falei, gatonete, gato de internet, gato de luz, gato de água e gato de TV a cabo, né? Internet, isso aí, eram 4 gatos. Só que eu ficava conversando, entrevistava o rapaz da Lan House, pedia um gato, papapá, uma ligação. Cara, mas aí eu fui vendo que tudo era meio... Era assim, tudo quanto era coisa. As pessoas se organizavam em grupos, porque todo mundo conhecia as pessoas de longa data, e aí tinha esses empréstimos, essas divisões. Então, quando minha luz deu problema porque o disjuntor queimou, não tem nada a ver com a empresa. Não, vamos puxar, vem, Carlão, vamos lá, vamos puxar, fica fulana de tal, tem filho, não pode ficar sem luz, não, vamos botar lá. E aí, a presidente da associação acaba fazendo o trabalho da Light, fazendo o trabalho da SEDAI, agora Águas do Rio, agora eles estão lá na Águas do Rio, está lá na favela, enfim. As pessoas começaram a se juntar para compartilhar as coisas. Cheguei na favela uma vez com uma falta d'água. Mas aí, Dona Eunice, que era uma rezadeira e que me ajudou muito, ela estava com a mangueira dando banho nas crianças. Só que tinha uns canos, umas borrachas largas assim, na favela inteira, porque um ramal de água estava sem água, eles pegaram outro ramal. Só que Dona Eunice está jogando água fora na minha cabeça. Aí eu cheguei, era um domingo, eu falei, Dona Eunice, não está faltando água? Ela, tá. Mas a gente não vai deixar as crianças sem se divertir no domingo, nesse calor, né, Ilane? Pede-se o banho de borracha. Eu falei, é verdade. Ou seja, não é essa função e a cabeça prática da gente. A lógica é outra. A lógica é trazer diversão para as crianças, porque ela não vai ter esse convívio durante a semana, ou ela não vai ter aí. Aí é um domingo com calor. Então, são outros gatilhos, sabe? E outras ausências também, né, Ilane? Assim, é a ausência do lazer, é a ausência da empresa que não está lá disponível para consertar o que quebrou, né? Então, aquele serviço mal realizado, né? Porque presente está, porque está lá, não é paralelo, até porque os próprios caras recebem dinheiro, os próprios caras da Light recebem uma grana para fazer lá, eles fazem o que tem que fazer. Mas é uma coisa que toca o tempo inteiro em o oficial e o oficioso, sabe? E esse crime precisa ter aspas, porque o que é crime para aquelas pessoas, né? Por exemplo, quando eu me separei do meu marido, eles falaram, Ilane quer ajuda? E ficava o tempo todo, Ilane quer ajuda, Ilane quer ajuda. Aí eu falei, o que é essa ajuda? Não, que a gente mete o cacete nele
E a gente destrói a cara dele e larga ele na frente de uma UPA. Aí eu falei, gente... E eu falei, não, Deus, não, precisa não. Ou então me bater e eu parar na delegacia da mulher, dizendo que ele me bateu. Falei, gente, olha só, não tem nada a ver, terminou, tá tudo certo. Mas aí eu fiquei pensando se não é talvez o jeito de muitas mulheres conseguirem se defender, porque quando tem briga de casal, vai falar com o traficante. Aí o traficante dá uma chamadona no... Sabe, esse cara tá bebendo demais. Então, tem aí um controle social que é feito pelo tráfico e a milícia também. Então, assim, até quando você olha, é chocante e tal, né? É aquilo que está lá. Assim, a gente não consegue enfiar isso na cabeça das pessoas da área técnica, ou digamos, porque as pessoas olham preto no branco e é isso. Só que entre o E preto elas e o vivem uma outra situação também, né? e existem Talvez elas precisassem vivenciar um pouco esse contexto também, para partir daí entender. entender como é possível. Por exemplo, a medição hoje, para você entrar na tarifa social, você não pode ter um micro-ondas, você não pode ter uma sanduicheira, você não pode passar pranchinha no cabelo. Já era. Então, tem que também haver uma adequação, porque nós viemos de uma era ouro digamos, né, da economia, onde eletrodomésticos eram subsidiados, carro. Então, as pessoas foram adquirindo e pagando as parcelas, né? Tem a moda do cabelo. Eu fiz a pesquisa para a Avenida Brasil, para a novela. E não era o salão da Zica, era o salão da Mona Lisa. Lisa, cabelo liso. Então, é a escova de formol, que depois vai lá e alisa. Então, você está usando uma série de equipamentos que puxa luz, né? Puxa muita energia. Cada vez mais as duchas se aprimorando, não mais aquele chuveiro que pinga-pinga, mas a Lorenzetti mesmo já vende duchas e tem gradações de quentura de água, quer dizer. Então, eu acho que tem que haver uma análise geral sobre como se vive, como se consome, o que é prioritário, o que não é, para justamente criar uma tarifa condizente, porque o que existe hoje as pessoas não se quadram. E é melhor que a concessionária receba a tarifa social do que não receber nada ou ficar enrolando num planejamento, num parcelamento que nunca acaba, né? Então, tem aí um problema que é de ordem da ANEEL, que não é nem da concessionária em si, mas da ANEEL, e outra também, né, do Ministério da Educação, de colocar o tema no currículo mínimo, porque toda vez que se fala de sustentabilidade, se fala de poluição da água, mar, e se fala de plantar árvore. Fora isso, não se fala de nada. Então, é uma loucura. Eu lembro que há um tempo atrás, o Martim da Vila fez uma propaganda sobre não jogar fio dental nem cabelo no vaso. E aí mostrou, porque esse fio dental ele é indestrutível. E pensa uma cidade inteira jogando isso de onde escapa. Elas enrolam num ventilador, que é o batedor lá que eles falam, e para. E queima o motor. Isso tudo é repassado, né? Então... E foi um pouco do que aconteceu com aquela campanha dos canudos também, né? Que depois até virou legislação nos municípios de proibir canudos que não fossem recicláveis por causa daquelas fotos com as tartarugas e tal. Então, às vezes, as pessoas precisam de um storytelling, assim, né? Precisam visualizar e você falou do aonde a canudo? consequência daquele ato chega para Sim. ela poder mudar o comportamento, né? Você falando em canudo, eu vou mostrar. Tá vendo que tem um quadro com cocar lá atrás? Tô. Ele é feito de canudo. Teve uma mostra de um grupo Xingu, do Xingu aqui em São Paulo, eu fui. Aí, quando eu vi esse cocá, no ano que proibiram o cocá, no ano que proibiram o canudo, fizeram cocá de canudo, eu falei, eu vou enquadrar isso. Maravilhoso. Muito bom.
É a reutilização do canudo. Gente, Bom, ali, agora eu queria falar um pouquinho. lá, ninguém diz Incrível. lá. Não é legal? Muito. Queria mudar um pouquinho agora e falar com você sobre a população mais jovem, né? A gente sabe que a população mais jovem foi quem mais sofreu na pandemia em termos de saúde mental, é Sim. quem enfrenta os maiores desafios em termos de mercado de trabalho, tem uma taxa de desemprego hoje superior a 20%, numa faixa etária até 24 anos. E até certo tempo atrás, a gente tinha um aparato institucional muito forte, né, que definiu o que era uma trajetória de sucesso, o que era esperado do jovem, né? Que ele ia estudar, ia arrumar um emprego, no mundo Uhum. ideal, ia arrumar um companheiro, uma companheira, ia casar, ia ter filho, e sonho de vida era se aposentar e poder, quem sabe, ter dinheiro para viajar de vez em quando e tal. Com essa coisa da internet, se abre um novo portal, e me parece que existe uma falta de conexão muito grande, está muito difícil para as famílias entenderem a cabeça do jovem e para as empresas entenderem esse jovem na hora de vender para eles, né. Então, o que Sim. aconteceu? Esse ideal de vida feliz mudou? O que aconteceu a partir da internet, dessas novas possibilidades aí de felicidade? Eu acho que assim, há uma dinâmica da conveniência muito forte, né? Ao mesmo tempo, existe, porque são crianças ou adolescentes ou jovens que viram o pai trabalhando para caramba, às vezes, e até fazendo bico, mais bico, né? Porque para manter aquilo que eles tinham de talvez de facilidade de CLT e tudo mais, né? Ter plano de saúde, ir a um ortodontista. Então, muita coisa assim, comprou, comprou. Se não comprou dessa vez, não compra mais. Há muito desânimo, as pessoas não sabem do tipo, estudar para quê? Eu vou estudar o quê para quê? E aí, ao mesmo tempo, também, o pai, que às vezes também é super jovem, faz uma faculdade, tem as faculdades de tecnólogo, você vira tecnólogo de alguma coisa, e como é que você vai conseguir emprego se você é mais velho, fez a faculdade e assim, você não tem experiência na área, e você já tem 40 anos. Então, assim, eu acho que, de alguma forma, o que se aprende, o Enem, a entrada na universidade, ela não tem a educação em si, ela está perdendo essa glamorização ou a importância que se tinha. Eu tenho um filho que é bacharel, eu tenho um filho. Então, é mais fácil a pessoa ser uma pessoa que sabe mexer com o computador e que faz coisas mais criativas e vem um movimento maker. Agora, o que eu vejo é que esse abismo social ele está aumentando, porque os que têm contato com boas escolas, desde a sua formação, boas escolas, universidades públicas, boas universidades, depois eles vão fazer MBA fora, e aí aproveita e faz intercâmbio. Quando eles voltam tendo que entender um país que é completamente diferente dos índices que eles estudaram lá fora, que não é para principiante, a gente não tem coerência nenhuma. E, ao mesmo tempo, como comunicar para essas pessoas até aquilo que é de fato bom. Nesse sentido, eu acho que as empresas ainda estão à frente das instituições públicas. As instituições públicas, de um modo geral, acho que aquele seriado da Globo, Segunda Chamada, é um programa bacana para você entender bom, é muito boa a série, e é uma forma de você entender como é difícil ser do ProUni, como é difícil. Eu dei aula para muita gente que na metade da aula dormia, porque ele tinha que trabalhar. Então, até os ProUnis da vida, atrapalha, mas a pessoa tem que trabalhar, e aí, aí vai para essas universidades que cobram a metade do preço, diz que vai te dar um computador e tablet e tudo mais. Quando você vai na sala de aula, com pessoas cansadas, os professores entrar num moedor de carne, e você tem que dar aula para 120 alunos agarrados dentro de uma sala.
Ou então uma formação de tecnólogo, a pessoa fez 1 ano, não abre turma no ano depois, porque não tem vaga, as pessoas desistiram. Então, tem uma taxa de evasão absurda, né? Até porque, muitas vezes, quando vai ter introdução, qual é a parte palpável da aplicabilidade daquilo que ele está aprendendo na vida dele ou de algum processo? Não tem. As pessoas ficam falando, sei lá, de um autor, do Jean Piaget, e aquilo não aterriza. E é muito doido, porque quando eu comecei a fazer as minhas consultorias Elaine estratégica, eu não faço trabalho com meus colegas. Eles não sabem. Eles só sabem, assim, eles escrevem difícil, eles não têm o olho de perceber cor, porque você só tem 2 horas para passar naquele lugar. Então, o que é o quê? Sabe? O que serve? Se tá o tecido que está forrado, o sofá está com plástico, não está. Então, Elaine, mas a gente está pesquisando sobre celular. Não, mas você tem que olhar tudo, meu bem. Tem que olhar tudo. O que é importante para essa pessoa? Qual é a marca da televisão? Elogiar o tamanho da tela da televisão. E aí a pessoa, nossa, estou pagando até hoje. Aí eu já sei que uma parte do dinheiro dela vai para a televisão. Então, eu vejo que os meus colegas eles não têm essa rapidez estratégica de fato, entender de uma forma macro e micro ao mesmo tempo. E outra, depois comparar com as outras casas. E aí, assim, eu vejo que eu acho que a gente não consegue ainda se entender. E é pior, a gente está vendo o jovem tão sem perspectiva que ele se encaixaça desde cedo, e aí são esses corote, catuaba selvagem, tem um chamado ousadia, e quando ele começa a trabalhar, e aí ele dá um salto, né? Na cabeça dele, ele deu um salto de melhora, que é Red Label com Red Bull. Mas é impressionante a quantidade de jovens sem perspectiva, não tem disciplina, não aprender, porque o pai está se matando fora do trabalho, né? Muita gente, por exemplo, foi conhecer o seu filho como aluno agora na pandemia e viu que como aluno é bem difícil, é bem diferente do que o momento estou com meu filhinho, né? Então, eu acho que... Por quê? Porque essa terceirização da educação do filho para a escola era muito comum. Era comum, se eu estou pagando, eu tenho direito, só que não tá ali dizendo que, olha, tem uma coisa aqui que você precisa ensinar seu filho, e é a educação dentro de casa. Não, na escola ensina. E aí a pessoa também está dentro de uma mola, sabe, assim, dentro de uma máquina de moer, que ela está trabalhando muito, que ela está fazendo hora de trabalho, que ela tem 2 empregos ao mesmo tempo. E aí, quando ela tem um momento para ela, o que ela quer fazer? Ela quer fazer o cabelo, quer fazer a unha, ela quer fazer depilação, ela quer... E esse cara, talvez, não sei, tomar um chopp com os amigos. Então, quando é que essa criança ela vai ser inserida no convívio social, onde todos estão... Eu não sei você, mas eu tenho 44 anos, eu não lembro dos meus pais me deixando num cercadinho em shopping para bater perna. Eu ia junto. Eles pensavam no momento, tá cansada, tá com sono, o que você quer fazer? Eu tenho, por exemplo, escolha, né? Muita mãe, pai pede iFood, tu pergunta o que o filho quer comer, se quer franguinho ou se quer carninha, ela escolhe, e aí é um jeito de uma pessoa que está no computador o tempo inteiro. É um lugar de... Vem cá ajudar a mamãe a escolher o que a gente vai comer. O que você está com vontade? Vamos ver se tem. Então, coisinhas pequenas de inclusão dessa criança na sua realidade, ou agora a mamãe vai trabalhar e você vai fazer o seu trabalho, eu vou fazer o meu, né? E depois ter também um momento de almoçar com essa criança,
Não é dar comida e tchau, mas participar, ensinar como é que faz a comida. Hoje você vai lavar a louça, bota a cadeira em frente da coisa e vai lá, tudo que é de plástico não cortante, deixa fazer uma bagunça, mas a criança começa a entender que ela está fazendo parte e que ela está ajudando e que ela tem que contribuir. Na verdade, não é nem ajuda, tem que contribuir. Tem Então, que para participar daquela família, né? Da dinâmica da família. Aí a gente está até falando de uma classe social mais favorecida também, né? Quando você vai, imagino, para as comunidades, você tem aí as outras questões que entram, aquelas ausências sobre as quais a gente já até falou aqui, né? olha, mas você sabe que eu acho que quando você olha a favela e você vai olhar para os seus micro grupos, né, sua rede de assistência, você vai entender que sempre tem alguma alma boa para olhar teu filho. E não necessariamente você tem creche. Então, tem aquela pessoa que leva teu filho até a escola e você dialoga, você combina um valor. Tem a pessoa cuidadora de idosos que vai lá e faz o curativo, sabe? Então, tem aí uma... Eu lembro que na época que eu defendi a tese, foi em janeiro de 2015, e no dia 8 eu ia fazer uma cirurgia. É uma hérnia. Aí eu fui, fiz um grupo. Quem vai cuidar da Elaine? Eram 8 pessoas, 4 da favela e 4 que não eram da favela. Eram os meus amigos de longa data e tal. Mas eu botei o grupo para poder gravar, eu nua, como é que tinha que fazer, né? Aí até a secretária do médico fala, nunca vi disso. Eu falei, minha filha, eu sou solteira. Eu não vou ficar contando todo mundo. Agora, Está acionando a rede de apoio, né? eu Mas o que usava você está falando, o que a gente está falando aqui dessa talvez falta de conexão entre pais e filhos, né? Que você tem um trabalho de moer gente, uma escola que moe gente, e falta mesmo tempo e vontade, talvez predisposição, né? Para o convívio, né? Tempo e disponibilidade para o convívio. medir um pouco assim, deixa eu entender esse universo da PIC, deixa eu entender um pouco, porque eu passava uns filmes assim, eu falava, minha irmã, o que ele está vendo? E presta atenção, o negócio de dinossauro é muito bem feito, tem uma moral da história, falei, nossa, né? Aí eu ia prestando atenção e ele ia me contando ao mesmo tempo, ele tem 5 anos. Aí eu falei, nossa, mas eu aprendi muito. E não aprendi sobre o Rex, não é Jurassic Park, mas sobre o processo de filiação. Ali tem uma coisa de respeitar o mais forte que vai na frente, para poder ver se tem perigo. Então, aí ele fala, por isso que mamãe vai na frente. Aí, quando ela diz, vem, Antônia, aí eu vou. Então, ele já vai entrando num esquema de entender hierarquização, poder, né? Onde que eu estou inserido nesse rolê. E aí eu acho muito eficaz. Agora, é difícil, é lógico, né? Educação é muito difícil. Eu acho que eu tive uma sorte e uma má sorte ao mesmo tempo. Eu não tive mãe, eu tive uma coach. Então, assim, ela sofreu bastante de abrir mão de me paparicar, de fazer as coisas que eu queria fazer, porque ela era a pessoa que estava pensando na frente, sabe? E que foi me treinando. Eu tive treinamento quase do BOP, mas é quase para pedir para sair. Mas aí, ao mesmo tempo, quando eu ia para o colégio e eu observava as outras crianças, eu achava elas muito imbecis. E aí foi acontecendo depois na adolescência, depois na juventude. Aí, quando eu chegou na antropologia, eu falei, vou conversar com gente, porque aí eu ficava amiga dos professores, tinha uma relação mais próxima das mulheres mais velhas, dos professores, e de falar sobre questões de gênero ou questões raciais e colorimetria. Era mais fácil. Mas até chegar lá, minha mãe me ensinava Hitchcock com 12 anos de idade, enquanto as crianças queriam ver Peter Pan. Não dá, eu não conseguia. E não é que eu senti falta e fui adultizada, não. Eu gostava de Daniel Azulay, eu gostava de fazer coisas com criatividade, eu fazer.
né? Eu fazer meu brinquedo. E olha que meu pai vendia produtos da Disney não, da Estrela e Grow. Então, assim, quase não tinha coisa, assim, eu não curtia boneca, então era pipa, era época do peão, época da bola de gude. Então, eu As gostei. coisas manuais, né, que precisavam ser mais elaboradas, né, Sim, e que talvez sim. até tivessem uma orientação mesmo, né, de uma pessoa, uma referência de uma pessoa mais velha que te ensinasse. Jogar dominó. A gente jogava dominó. Então, tinha essa coisa que eu fui criada por pais mais velhos, e eu lembro que eles não tinham hora de dormir. Eles não tinham essas pedagogias, né? Eles não fizeram nem a segunda série primária e tudo era muito na intuição. Então, pensa, eu com 11 anos de idade assistindo Comando da Madrugada, vem comigo, os travestis colocando silicone industrial, eu chego na escola no dia seguinte, gente, vi um programa, e aí eu contava. Nossa, eu fui parar na diretoria milhares de vezes. Elaine, para a gente finalizar, a gente está aqui chegando ao fim dessa entrevista, e eu tenho lido muitos artigos acadêmicos de colegas seus antropólogos que relacionam o aumento do consumo que o Brasil vivenciou no início dos anos 2000, né, à despolitização. Eu queria saber se existe alguma correlação na sua avaliação. Quando fala despolitização, assim, eu não estou consumindo por conta do Lula, Não, uma despolitização no sentido de falta de interesse em relação ao cenário político, de falta de identificação, de Ah, falta de engajamento, total. falta de envolvimento com determinadas causas, não Olha, necessariamente uma politização partidária, também partidária, mas não necessariamente só isso. é porque quando você está falando de escolha, né? E aí é assim, as igrejas evangélicas, por exemplo, proliferaram. Igual jogou água no Gremlin e tchum, veio no gizmo, aí veio um monte de Gremlin. Aconteceu isso com a igreja, porque você vai na igreja que é preparar a doutrina se cabe em você. Não é você que vai se prestar aquilo da igreja. Não. Eu quero uma igreja que seja assim assada e que eu possa pintar o cabelo, tatuar, né? E que eu possa ser gay. Então, da mesma forma sobre consciência de consumo. Não vou consumir poliéster. Não vou mais consumir. Não vou entrar mais em loja que explora a mão de obra, né? Tipo a Zara. Aí eu falo, qual é o seu celular? Aí a pessoa diz, é Apple. Eu falei, então, a Apple explora o chinesinho lá e usa o alumínio daqui, você sabe, né? Não. Eu falei, vou te mandar umas fotinhas para você ver. Então, as pessoas elas vão escolhendo como que elas querem ser conscientes, ter a consciência que não vai me machucar. Então, eu vou comprar ovo da galinha feliz, que é mais caro, tudo bem, é da galinha feliz. Estou sendo, né, sustentável. Eu vou, de repente, não entro mais numa fast fashion, porque afinal de contas tem uma exploração, né? Vou ter uma guarda-roupa cápsula. Mas aí, quando vai chegar lá no restaurante, ele não sabe como é que é o pagamento do FGTS da galera que está lá atrás da cozinha, se as pessoas que estão na cozinha quente têm um espaço adequado para trabalho. As pessoas não sabem se aquele produto, de onde veio, de fato, com tanto transgênico aí, etc. e tal. Então, há tantas camadas e dimensões dessa vontade de consumir e não se sentir culpado, sabe? Que aí as pessoas escolhem. Normalmente, os ricos têm escolhido apoiar questões dos animais. Negócio de animal, todo mundo apoia. Negócio de tartaruga, gato, pegar gato de rua, cachorro. Virou um tema assim que a pessoa sente que está fazendo a parte dela, mas não mexe no meu celular, não mexe na minha comida, não mexe no meu jeito de vestir, não mexe em nada que para mim é bom, entendeu? Mas aí eu estou ajudando o cachorro e o gato, entendeu? E existe um outro debate também, que assim, enquanto
o acesso, né, da população brasileira na época da hiperinflação era muito baixo, um consumo muito reduzido, muito restrito, muito pouco importado, muito pouco produto chinês. Existiam movimentos de base muito bem articulados, né, e que tinham uma conversa muito grande com a política. E na medida em que o Brasil, em que a classe média foi ascendendo, a classe baixa foi ascendendo e virando classe média, com acesso maior a consumo, a bens de consumo, esses movimentos foram sendo desestruturados. Você enxerga isso dessa forma? Não. Primeiro que Não? não houve uma mudança de classe popular para classe média. Não teve isso. A classe social é uma lógica de pensamento. E não é dinheiro, não é só dinheiro, é modo de pensar. E uma classe, um grupo, ele muda, ele sai da bolha, ele precisa aí de 4 a 5 gerações para perder a memória da pobreza. Então, assim, o que houve foi uma mobilidade social dentro de uma camada, camadas populares. Então, se eu tenho mais renda, eu estou lá em cima, perto da classe média, mas eu não penso como classe média, sabe? É, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui a Natal para um congresso, aí tinha uma senhora que vendia lenço de cambraia de linho, todo bordado, todo lindo. Eu sei que 24 custava R$ 12. Gente, olha isso, 24, aqueles grandes assim. Aí eu perguntei para ela, a senhora que faz? Aí ela foi mostrando empolgada. Eu falei, eu não tenho nem coragem de comprar. Aí ela, por quê? Eu falei, eu vou enfiar se eu usar, eu vou enfiar o seu guardanapo, né? Esse guarda dentro da máquina de lavar. Ela, ai, não. Eu falei, então, ela faz um tipo de trabalho onde precisa ter uma lavadeira, uma pessoa que saiba engomar a roupa. Não é para uma moça que vai tacar tudo na. Inclusive, eu tive uma faxineira que virou, que é muito amiga minha, ela fala: sua mãe vê o jeito que você usa a máquina de lavar, Deus me livre, porque eu taco o pano de chão, não junto com as outras roupas. Aí eu falei, mas olha só, se eu taco o pano de chão, depois você só jogar sabão em pó e vinagre e bater, ele limpa. Ela, não interessa, você é muito porca. E me chama de porca. Porque tem uso, tem um jeito, tem um protocolo do uso da máquina, né? Eu falei, cara, eu moro sozinha, então eu ponho a toalha, roupa de cama, às vezes tem umas calcinhas lá. Aí ela, calcinha com roupa de cama. Então, andei enxapando dentro do meu saco, porque tinha uma organização do uso, sabe? E da poluição da máquina de lavar e poluição dos outros objetos que estavam lá. Agora, o que a gente viu é que, com a crise, muita gente que já estava entrando na universidade, colocando aparelho de dente, fazendo dentadura, reformando a casa, simplesmente indo a cinema, Voltou, né? McDonald's, cortou. Retrocedeu tudo. E aí tem uma coisa muito importante. Por que uma pessoa de classe média ela não desce para a camada popular? Porque ela tem um capital social muito grande. Então, ela conhece um monte de gente que vai poder te indicar para vários trabalhos, por conta da sua competência. Porque você teve tempo de estudar, você teve tempo de experienciar, né? E quando eu olho para mim, para minha família, de ambos lados, eu sou essa pessoa que conseguiu furar a bolha, que eu não vivo crise, porque eu sou essa pessoa que foi sendo treinada e, ao mesmo tempo, pensando a médio e longo prazo, porque eu sabia que eu não quis ter filho, então eu vou ter que ter dinheiro para asilo, talvez. Eu vou pensando na minha vida, não de uma forma como todo mundo pensa que tem a família, né? Que vai ter o filho para cuidar, ter um neto, eu não vou ter nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que cria também um abismo simbólico e social do porque o que eu gosto de conversar, eles acham chato. Pensa numa família inteira que não viu o Globo Repórter sobre o meu trabalho. Tipo, Dinda, perdi.
Aí eu falei, tem no Globo.com, é muito chato, não gosto de ver essas coisas de antropologia, não, de anda. Mas, ao mesmo tempo, quando dão festas, e eu faço, tem nos meus destaques lá no Instagram, eu falo da minha família, eu falo, gente, olha o povo com a coisa do ovo de codorna, tá vendo? O pobre adora ovo de codorna. E eu vou falando, olha a classe C, e eles adoram, eles se sentem, assim, estrelas. E eu tive coluna no Jornal do Dia durante um ano, eu só contava as histórias da minha família. E tanto que uma tia chegou para minha mãe e falou assim, Celina, a gente tem que tomar muito cuidado, fala perto de Elaine, que ela taca tudo no jornal, ainda sacaneia a gente. Mas um sacanear de brincar. E aí muita gente ria e fala, ih, na minha família também é assim. Aí eu falo assim, Cria uma identificação, né? assim, por exemplo, a nutricionista proibiu usar qualia. Só que qualia é muito emblemática para mim. Eu lembro na época da qualia, sair do Claybon para qualia, muito dia. Aí, o que que eu faço? Eu compro um pote de quali e quando eu abro a geladeira, a primeira coisa que eu olho é uma quali. Aí dá um quentinho no coração, sabe? Assim, mesmo que eu não coma, eu sei a minha raiz, eu sei de onde vim. Aí, a Jo, que faz faxina aqui de vez em quando, aí eu falo, ah, a quali tá lá, hein? Então, aí o meu namorado também tem a quali. Ih, você tem quali? Não acredito. Tem manteiga aviação. Ninguém come. Tem manteiga de garrafa, ninguém come. Os dois vão tudo na quali. Aí eu comecei a perceber que a quali era um indicador. E aí, quando muitas vezes eu vou fazer palestras, ou vou conversar com uma agência, ou com uma empresa, eu pergunto, e aí, tem quali na geladeira? E aí, quando as pessoas têm, tem. Eu falei, ah... Aí você já sabe onde está pisando, né? Laine, que delícia essa conversa aqui. Te agradeço muito por esse bate-papo. Obrigada. E para Agradeço. você que está aí nos assistindo, não deixe de ver as outras entrevistas do canal Um Brasil. É um Obrigada. prazer. Obrigada, viu?